Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedora. Muito bom dia, boa terça-feira para vocês, ok? Muito obrigada pela companhia, pela presença, pelo apoio. Muito obrigada a todos vocês. Vamos lá para mais um vídeo. Narcisista e a máscara da religião, ou seja, o narcisista e a máscara da religiosidade. Nós sabemos que os narcisistas estão por toda parte, toda parte. E é importante lembrar, que um dos lugares que eles mais atuam são nas igrejas. Não é uma boa notícia, mas é uma notícia verdadeira. Nas igrejas. Por que nas igrejas? Porque além de ser o campo religioso, é o lugar onde as pessoas estão distraídas buscando a Deus genuinamente. E eles entram nesse campo para pegar pessoas distraídas. Eu acho isso uma maior covardia. A maior covardia já vista. E eu afirmo para vocês que isso é bíblico. E está em 2 Timóteo, capítulo 3. Lá você vai encontrar tudo que a Bíblia diz sobre o narcisista. 2 Timóteo, capítulo 3. Você vai ler com atenção e você vai entender como o narcisista age, quem ele é e os lugares que ele gosta de estar. Então a Bíblia diz que eles não têm reconciliação, ou seja, não são arrependidos genuinamente de nada que eles fazem com as pessoas. Cantam, em louvor a Deus, mas gosta de manipular o irmão do lado. Prega com fervor, mas nunca pregam para si mesmo. Pastoreiam com palavras doces e bonitas, mas em casa maltrata a esposa e adoece os filhos. Veja bem do que eu estou falando para vocês aqui. Tudo isso, gente, tudo isso, um narcisista escondido dentro de uma igreja. E tudo isso em busca de benefício próprio. Sim, ele está pensando nele, não está pensando em mais ninguém. Então ele usa o nome de Deus, mas rejeita andar com Deus. Porque quem escolhe andar com Deus também abraça a mudança em si. E o narcisista nunca vai abraçar uma mudança para si. Andar com Deus é se arrepender. Se arrepender genuinamente como um miserável pecador que nós somos. Não há arrependimento no narcisista. Andar com Deus é nascer de novo, criando uma nova mentalidade, uma nova visão de uma oportunidade para uma mudança de vida sobre a qual eu espero que aconteça comigo. Isso é nascer de novo. Então o narcisista, ele não se converte. Eles são religiosos e afirma ser cristão. É por isso que confunde a mente de muita gente que não consegue discernir dentro do ambiente espiritual quem realmente está servindo a Deus e quem está ali de palhaçada. É necessário ter discernimento, ainda mais nesses últimos dias. Muitos, eles seguem essa vida, maltratando a própria esposa. Sabe como? Tendo caso com outra no mesmo ambiente. E ainda coagindo ela em casa, amordaçando a mulher, no caso a mulher dele, que se casou com ele por amor, para poder viver uma vida de fachada fora. Até uma hora que o barraco cai. Eu vou falar com muita propriedade para vocês. Eu estou falando de história que eu já ouvi e vi. Uma hora a casa cai. Ou ela cai por si só, por não ter estrutura, ou o próprio Deus derruba ela. Porque lá dentro não fica. Veja bem, lá dentro não fica. Então, o show acaba. O show acaba. Porque Deus desce. Deus desce em favor dos seus filhos.
E quando ele desce para arrancar essa máscara que engana muita gente e para poder não permitir que os seus filhos que estejam ali realmente, genuinamente, não sejam afetados por essas pessoas. Você vê que o narcisista, dentro da religião, ele usa a máscara do filho. Você está entendendo? A máscara do filho. Mas se comporta como um doente espiritual, tanto lá dentro quanto cá fora. Esconde tudo de todos, só não esconde nada de Deus. E quando cai feio. Isso que eu quero que você entenda. Porque a Bíblia vai dizer que ninguém que usa de engano permanece dentro da casa do Senhor. É a Bíblia que diz. Então, vai ficar durante um período de tempo, mas não vai ficar o tempo todo. Só vai ficar realmente quem tem raiz, quem amadureceu, quem entendeu o propósito de Deus. E todos vão saber do que aconteceu, porque vão saber que esse narcisista nunca foi um cristão de verdade. E ele ainda sai daquele ambiente carimbado. Carimbado porque ele tentou mascarar muito a situação, mas no final a casa caiu. E cai para sempre, carimbado para sempre. Não tem igreja que presta, não tem pastor que presta, não tem irmão que presta, ninguém presta, porque ele não cria raiz em lugar nenhum. É doença espiritual. Entendeu? Não consegue passar confiança para ninguém. Né? E certamente a nova vítima estará, vou dizer assim, se arrependendo de ter aceitado viver com quem nem fiel à esposa que ele era casado, esse ser conseguia ser. Se não era fiel à esposa a qual ele foi casado, será que ele seria fiel a uma segunda que ele encontrou? Você está entendendo como as vítimas vão sempre se arrepender de dar oportunidade para o narcisista? Quem não é fiel a quem lhe deu uma família não será fiel a mais ninguém. Né? Não será fiel a mais ninguém. Narcisista anda com uma Bíblia, mas nunca tem tempo para lê-la ou para ler o que está escrito nela, o conteúdo que essa Bíblia carrega. Canta com a boca, mas o coração está cheio de segundas intenções. Eu estou falando de uma pessoa narcisista. Mentira, engano, contenda, discórdias, brigas, mágoas, aborrecimentos, chantagens, manipulações, controle, poder, domínio, uma máscara terrível de religioso ao pé da letra, onde nunca vai servir de verdade em lugar nenhum. Então, gente, nós precisamos sim de orações, de visão, de discernimento. Visão, oração e discernimento. Para ser conduzido debaixo de uma palavra, com fé, com clareza, com determinação, sem perder o foco de quem nós somos. Porque a partir do momento que você tem essa visão, esse discernimento, você não é conduzido pela mente de ninguém. E você vai conseguir detectar. Isso aqui é importante. Você vai conseguir detectar antes que o pior aconteça naquele ambiente com a graça de Deus. Narcisistas são perversos e sem luz. Se veste como cristão e age como um terrorista silencioso no mesmo ambiente onde ele busca cegar a todos quantos estiverem distraídos ali naquele lugar. Então veja bem que a bondade, a piedade, a fé, o amor, né, que ali é pregado, narcisista esnoba. Sabe por que ele esnoba? Fé, bondade, piedade, amor que ele vê sendo pregado ali, porque ele desconhece isso. Ele nunca entendeu o que é isso, mas está naquele ambiente para afastar quem está se aproximando de Deus. Ele esnoba.
pois nunca conheceu de verdade o amor genuíno de Cristo Jesus. Ele pesquisa o tempo todo, veja bem, o narcisista ele pesquisa o tempo todo as fraquezas das pessoas, para que eles sobressaiam perto dessas pessoas, sem serem percebidos como os destruidores de vida no mesmo ambiente, onde todos estão voltados para Deus. Ele só não pode ser percebido. Primeiro ele quer fazer um estrago na vida de alguém, depois ele muda. Você está entendendo, gente? Narcisista age como crente, tá? No meio dos crentes, claro. Porque vestir máscara é ótimo. Isso aí para ele é fácil demais. E age como ímpio no meio dos ímpios. Ele veste a capa que lhe parecer melhor naquele momento. Eu quero que você entenda isso. Você está entendendo? E os anos vão passando e você vai observando que o narcisista só troca de vítima, mas ele não muda de vida. É a mesma coisa todos os dias. Por que ele vive a mesma coisa todos os dias? Porque para ele ninguém presta, ninguém nunca prestou. Afinal, na mente dele, ele sabe tudo em todos e ninguém sabe nada sobre ele. Ou seja, engana com ele mesmo, ele engana e ninguém percebe. Você tá entendendo? Tipo assim, tô olhando para tudo e para todos e ninguém me conhece. Ninguém sabe o que eu estou fazendo aqui, nem aonde eu quero chegar. Essa é a mentalidade do narcisista. E é assim que o narcisista pensa. Então, ele escolhe sim o ambiente espiritual, né, para se passar por são no meio de um povo que está se aproximando de Deus. Ele se passa por alguém são, porém, ele está com a alma doente. Ele está com a alma doentada. Nesse mesmo ambiente, onde ele busca afastar as pessoas da alegria, do amor, da presença de Deus e de uma comunhão genuína entre os irmãos. Já que todos buscam a Deus, né? O que ele faz? Na religiosidade, ele imita quem está buscando. Eu quero que você entenda isso. Ele imita quem está buscando. Para quê? Para ter mais vítima. Tendo mais vítima, ele se sente mais abastecido. O ego dele fica suprido, né? E ainda busca destruir quem está com o foco voltado para ele naquele ambiente. Tudo isso porque ele precisa destruir a vida de quem está se voltando para ele. Ele sabe que provocando a dor ele vai trazer o sofrimento, a perda e a destruição. Ele sabe disso. Mas no final, né, ele vai se fazer de vítima, vai dizer que não foi aceito, que não deveria ser tratado do jeito que trataram ele, que não gostou daquilo que aconteceu. Veja bem, olha bem a que ponto que chega a mente do narcisista. E ele vai dizer que o demônio queria derrubar ele. Depois de fazer tudo isso no ambiente espiritual, ele vai dizer que o demônio estava ali querendo derrubar ele, afastar ele da presença. Olha o tamanho da doideira, gente. Sabe por que é doideira? Porque ninguém derruba quem já vive caído. Ninguém. Não tem como derrubar quem já está deitado. Ninguém derrota quem já vive frustrado. Narcisista vive em frustração. Como vai derrotar quem já está frustrado? Ele vive frustrado com ele mesmo. Então, ele, o narcisista, ele é o maior inimigo dele, é ele mesmo. Não é ninguém, não é ele mesmo. Né? Por achar que todo mundo acredita em tudo o tempo todo, ele vai vestir a máscara que ele bem entender, ele vai passar batido e ninguém vai perceber o que ele pretende fazer naquele ambiente espiritual. Então, gente, aprenda a conhecer pastores, né, pessoas que sirvam a Deus, mas também conheçam pastores que se consagram a si mesmo. Tem uns que não esperam o chamado de Deus, eles autos se consagram. Sabe para quê?
para destruir vida, começando pela própria família. Pastores narcisistas destroem primeiro a própria família dele. Destrói a família dele, depois destrói a família de muitos. Muitos que buscam no Senhor uma resposta para viver dias melhores nessa terra. Preste atenção no que eu estou falando para vocês aqui. Narcisistas são a vergonha da religião. Porque o nosso Deus, ele não é religioso. Ele é o amor. E nós pregamos o amor. E do amor vem a confiança, né? A lealdade, a fé, a perseverança e a comunhão entre os irmãos. Ele desconhece isso. Ele é a vergonha da religião. Não mudam, nem quer ver ninguém mudado. Você está entendendo? Então não deixe de buscar em Deus força, coragem e visão para que você discirna a todos e por ninguém você seja discernido. Você precisa tomar cuidado nesse tempo. Cuidando primeiro da sua mente, da sua saúde. Lembrando que Deus não é religioso. Deus não é religioso. Deus é Pai. E como Pai, Ele está te guardando. Ouve essa palavra nesta manhã. Ele está te guardando, né? Guardando você, te livrando você, te orientando você. E durante a sua caminhada, o Senhor vai fazer a sua segurança. Vou repetir. Ele está te guardando, te livrando dos seus inimigos e ainda fazendo a sua segurança, para que ninguém toque num fio de cabelo seu. Eu sou missionária Maria, falo sobre o assunto com muita clareza e responsabilidade, sobre a qual eu vos explico na manhã desse dia. Narcisista dentro da igreja, narcisista no campo religioso, é o lugar que ele mais procura pessoas distraídas para buscar afastar elas da presença de Deus e tirar a paz dessas pessoas. Se elas assim permitirem, porque estão distraídas, elas começam a deixar tudo, desanima, sai da igreja, perde a fé, perde o foco e ainda, será que Deus era comigo mesmo? Porque Deus deixou eu passar por tudo isso. Não, durante aquele momento, talvez a vítima estava distraída num ambiente espiritual, onde tudo que ela ouvia, ela trazia para si como verdade. E a única verdade que liberta o ser humano é a palavra de Deus, tá bom? Eu amo todos vocês. Receba o meu abraço na manhã desse dia. Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma terça-feira abençoada. E me ajude aí. Compartilhe nossos vídeos, seja uma bênção na vida de outras pessoas, tá bom? Até breve, se Deus quiser.